Então, pessoal, eu estava vendo aqui que a mais nova polêmica do mês foi a de que algumas pessoas se escandalizaram pelo fato de que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro não sabe falar inglês. Ele não sabe falar inglês. Eu já sabia que ele não sabia falar inglês há muito tempo. Inclusive, eu estou lembrado que quando ele era presidente, ele fez um discurso lá fora e que a Eliane Cantanhede, que é jornalista lá da Globo, né, ela havia comentado de que o cara havia falado inglês muito bem e tudo mais, sendo que não, ela havia confundido, porque naquele momento havia sido o intérprete quem havia ajudado naquele discurso, certo? O inglês era do intérprete, o inglês perfeito era dele, não do Jair Bolsonaro, certo? Mas enfim, aí voltando pra cá, eu vi que tiveram algumas pessoas da direita zoando o Jair, e vão zoar, especialmente aquelas pessoas que cara, eu não sei se eu poderia colocar como isentonas, né? Porque tem muita gente da direita que critica o Jair Bolsonaro um tempão. E vão ser sempre assim, né? Tem aquele outro tipo de gente que dá para você colocar como isentona mesmo, que inclusive na última eleição presidencial havia feito L, né? Pregando o voto nulo, certo? Mas é bastante compreensível as pessoas ficarem escandalizadas por isso, cara. Por ele não saber inglês. Por quê? Porque o Jair, ele tem quase 40 anos de vida pública, é um sujeito que há muito tempo tem dinheiro, né, por mais que ele tenha vindo do lado de baixo, né, e tudo mais, né, enquanto pessoa pública ele teve e vai ter dinheiro, então por que não dedicar um tempinho do seu dia para aprender um idioma? Não precisa ser necessariamente inglês, né, por mais que seja o principal, né? Ainda mais quando você é pessoa pública, né? Você pode aprender espanhol, pode aprender alemão, pode aprender italiano, mas de qualquer forma o mais importante é o inglês, né? Então por que ele não havia dedicado um tempinho da sua vida, cara, para aprender um idioma novo? Porque eu lembro que quando Jair Bolsonaro era presidente, eu vi alguns discursos do Paulo Guedes fazendo palestras e tal, e o inglês dele é bom. O inglês dele é bom, mas eu aposto que tiveram pessoas comentando que, olha só, mas o Jair Bolsonaro não tem essa obrigação de falar inglês, cara. O cara é gente como a gente, ok, cara, é gente como a gente, mas isso não escusa a possibilidade dele poder aprender um idioma novo. Até por questões profissionais, cara, eu estou justamente colocando ele como se fosse um brasileiro médio. O brasileiro médio pode se engrandecer, ele pode ter um destino melhor para a sua vida, um andamento melhor para a sua vida, aprendendo um novo idioma. Mas, bom, eu estou com uma matéria aqui do Terra comentando, né, sobre esse fato de que o Jair Bolsonaro não sabe falar inglês, né? Inclusive já não passou no Terra há um bom tempo. Aqui o que está escrito: por que Bolsonaro não sabe falar inglês? Professora analisa discurso do ex-presidente. E então, eu nem havia visto o vídeo, né, ainda. Bolsonaro não sabe falar inglês e ainda virou chacota ao fazer discurso internacional em uma manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, em São Paulo. Aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve presente na manifestação em defesa da anistia aos envolvidos na invasão do Planalto de 8 de janeiro de 2023. O protesto aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, neste final de semana, e acabou virando assunto na internet devido ao discurso que o político inelegível deu. Isso porque o ex-militar resolveu fazer uma manifestação em inglês a fim de ver sua fala repercutindo na imprensa internacional. Compreensível também. Aí aqui os caras, né, colocam o que ele havia comentado, né? Muitos internautas passaram a tirar sarro de Bolsonaro, pois muitos não conseguiram compreender o inglês do político. Por que Bolsonaro não fala inglês? Mesmo com condições financeiras de bancar um curso de línguas, o ex-presidente optou por seguir sem aprender a língua internacional. Segundo a especialista em língua inglesa Carolina Diniz, Bolsonaro pode ter seu ego período é o que está escrito aqui, ao iniciar um curso. Aprender inglês, aqui entre aspas, né? Aprender inglês vai além de ter acesso, exige vulnerabilidade. Entendi. Muita gente que ocupa posições de poder não quer se colocar no lugar de iniciante. O problema é que eu acho que com isso aí você até pode colocar na equação dele ter feito um vídeo,
falando para que excluísse a lei da ficha limpa, né, para ele poder concorrer à presidência de novo. E ele também havia sido muito criticado por direitistas por isso. Mas é claro que o bolsonarista médio ele vai passar pano, eu acho, né? Não. Se você fazer uma divisão entre o bolsonarista médio e o bolsominion com certeza vai passar pano. O bolsonarista médio é um pouco... ele tem um pouco mais de personalidade, né? Aqui. O problema é que o mundo assiste e julga quem não se prepara. O inglês expõe, disse ela à revista Contigo. O ex-presidente pode aprender a língua agora, mas ele enfrentará mais dificuldades que um jovem em formação. O primeiro desafio tá mal escrito aqui de novo, hein? Seria romper o ego. Sim, o Jair Bolsonaro, apesar de ser gente como a gente, ele tem um ego gigantesco, né? Depois vencer a crença limitante de já estou velho para isso, que é um mito. Aprender inglês não tem idade, mas exige consistência, abertura e, claro, bons professores. A questão não é o inglês em si, é o quanto você está disposto a reaprender. Mas no caso do Bolsonaro, você ia aprender, né? Para entender o que Bolsonaro disse, segundo Carolina, até é possível entender o que o ex-presidente quis dizer, mas o inglês enferrujado pode ser um problema em âmbito internacional. Foi compreensível, sim, como um meme. Mas como comunicação internacional, não. E esse é o ponto. Falar meia boca em inglês quando se representa uma nação é como tentar usar um guarda-chuva furado numa tempestade. Não funciona e ainda vira piada, disse. Aqui tá o vídeo, ó. Vou ver pela primeira vez, hein. Popcorn and ice cream sellers sentenced for corrupt deputado em Brasil. Cara, tá pior do que o inglês do Arnold Schwarzenegger, cara, quando ele começou a ser ator. Mas enfim, cara, isso aí já dava pra prever, né? Como eu havia comentado. Porra, o Jair Bolsonaro não sabe falar inglês, né? E outra coisa, eu acredito que ele não vá iniciar um curso de idiomas, cara. Ele vai permanecer sendo o que é, né? Enfim. Agora eu vou ver um vídeo aqui do canal Ignorante, o qual eu acompanho de vez em quando. Ele é uma pessoa a qual você não deve chamar de bolsonarista, né? Mas ele é da direita e que também desce o malho no Jair Bolsonaro vez ou outra. Só que tem algumas pessoas que confundem, né? Elas acham que o Ignorante ele está se comportando como isentão, né? Não, cara. Do que eu havia sacado, não. Só que o problema da feitura dessa confusão aí é que o ignorante mais critica do que elogia, né? Por mais que algumas pessoas possam dizer que, cara, mas acontece que não dá pra você comentar as coisas boas envolvendo Jair Bolsonaro. Cara, dá pra comentar se existem coisas boas. Existem. Só que você se atentando a críticas, cara, o tempo todo, depois você não reclama quando justamente as pessoas te chamam de isentão. E ele já fez alguns vídeos aí criticando essas pessoas, né? E se aborrece muito fácil, cara. Se aborrece muito fácil. E outra, o cara... Bom, eu não vou comentar algo pessoal dele, né? O cara, ele deveria parar de ficar dando atenção para pessoas que você vê a partir dos comentários que não sejam letradas, né? Mas um pessoal que tá ali querendo fazer uma crítica por fazer. Ou então as pessoas que fazem crítica pra zoar, pra irritar a pessoa, né? Já que uma pá de gente sabe que o ignorante tem personalidade forte, certo? Mas enfim, cara, eu vou ouvir aqui o que ele havia comentado sobre a, entre aspas, manifestinha do domingo passado e sobre o inglês do Jair Bolsonaro. Olha, eu vou falar pra você, talvez essa manifestinha realmente, resultado não vai dar, mas o que vai dar de meme com isso aqui, cara, isso aqui é uma vergonha, cara. Popcorn and ice cream sellers sentenced for corrupt deputado em Brasil.
Eu não entendi porra nenhuma que ele falou no final, cara. Também Como é não que é entendi possível? nada. Gente, pelo amor de Deus, isso é vergonhoso, cara. Eu só entendi popcorn e Brasil. Esse cara não teve como. Mano, isso não é inglês nem de criança, velho. Desculpa. Joel Santana fala inglês fluente perto disso aqui, só que é uma Não, o Joel Santana fala inglês fluente, cara. Inclusive eu tô lembrado quando ele começou a virar meme, por conta justamente do seu inglês esquisito, né? Quando ele era, o quê? Técnico da seleção da África do Sul. Isso aí foi antes de 2010. Não, acho que foi no mesmo ano, né? E as pessoas haviam zoado ele, né? E tudo mais. Ele inicialmente não havia curtido. Aí depois não, ele se aproveitou. Ele aproveitou essa zoeira, né? Essa explanação toda e fez propagandas, né, justamente utilizando esse inglês aí, cara, no sentido humorístico, obviamente. My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark the middle from behind. And after that, in second time I make two changes. One player experienced, teve mais chego, e another player que have experience, que play very good, Steve Pinar, but... Mas não sei se isso vai acontecer com o próprio Jair, né? Acho que não. Vergonha, cara. Na moral, ele tinha duas opções. Fale em português, depois legenda o vídeo em inglês. Primeira opção. Segunda opção, bota alguém que realmente fale inglês, não essa meia dúzia de... Porque o americano não... e o pior é que, de qualquer forma, ok, eu até entendo que o Jair Bolsonaro queria chamar a atenção da imprensa internacional, mas o pessoal lá fora já sabe do que vem acontecendo aqui, já sabem a situação do Jair. O pessoal já sabe, cara. Não precisa aparecer. Então você entra também na questão do ego, né? Do cara, eu sou bambambam, apesar de tudo, então eu vou meter aqui um discurso no meu inglês de merda, né? Vai virar zoeira, cara. Vai virar zoeira, inclusive, se ele conseguir ser elegível outra vez, eu espero que consiga, o pessoal vai utilizar isso aí em campanhas contra ele. Especialmente gente do MBL, né? Com certeza. Entendeu o que ele falou, tá? Não entendeu. Bota um cara que sabe falar inglês, ele fala, o cara repete em inglês. Isso. Meu Deus do céu, cara, que vergonha isso aqui. Isso aqui é uma vergonha, cara. Popcorn And ice cream sellers. Tinha que falar ice cream sellers, olha o que ele falou. and ice cream sellers. Sellers. Sellers é outra palavra, mano. Sentenced Verkauft the Brasil. Porra é essa, caralho? Isso não ajuda ninguém, mano. Meu Deus do céu! Isso é uma vergonha, cara. Aí eu critico isso. Aí vi um corno pseudo-direitista de direita, que o cara tem, quando ele entra em casa, a pessoa, quando esse corno, quando ele entra em casa, ele tem que entrar ajoelhado, porque o chifre já bate lá no pé direito da casa. Cheguei na live e já vou sair. Então vai lá e faz melhor. Olha. Virou mundo novo. Tomar no seu cu. Que argumento, mano, nem o petista tem um argumento igual ao seu. Puta merda, cara. Ai, que... Na moral, só mais uma vez, só pra... Isso aqui vai... Nossa, que vai virar de meme isso aqui. Popcorn and ice cream sellers. Sentenced Verkauft the time in Brasil. Verkauft the time
Eu não sei o que ele falou. Você achou que você ia ficar sem entender, rapaz? Eu achei a versão legendada aqui que... Puta que pariu. Mas quero dar um recado aqui Caraca, para o mundo. Para o mundo. Eu faço a tradução para vocês. Tinha que ser o contrário, cara. Se falar em português... Nossa. Popcorn, ice cream, Agora vai. sinners, sentenced for corrupt For Club Detá e Brasil. A cara dessa menina que vai aparecer é a reação de todo mundo que tem um pouquinho só de inteligência pra perceber a cagada que foi isso aí. Brasil. Ou seja, corneteia só. É maravilhosa, cara. A minha cara vendo ele falar foi essa. Maravilhoso. É que é sensacional. Sorveteiro e pipoqueiro. Ah, cara. Ai, cara, que coisa linda. Do golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha. Culpa detalhe, galera. Isso aí. Aí vai chegar o idiota. Então a gente tem que ficar em casa. É isso que você tá falando. Cara, vocês não veem um motivo. Vocês nunca fizeram uma crítica ao Bolsonaro. Uma única crítica. Vocês nunca fizeram uma única crítica. E o errado sou eu. Cornos!